Você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Escorpião. Então vamos saber, perguntar aqui o que está por vir na primeira quinzena de fevereiro, ou seja, os primeiros 15 dias, ou a partir do momento que você ver esse vídeo. Então, peço que você se concentre, mentalize as situações do momento de vida para ver se fazem sentido as informações que apresentarei aqui. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas, tudo bem? Então vamos dar início, tirando a mensagem do oráculo para saber o que está predominando para Escorpião na primeira quinzena de fevereiro. Mentalizem aí, vamos tirar uma carta aqui do oráculo, uma mensagem predominante. The right way, o caminho certo. Aprendendo a criar o que você deseja. Aqui fala sobre decisões, objetivos, né? O que a gente deseja, no caso. Como que eu vou criar o caminho? Então, o caminho a ser tomado. E falando para você tomar as próprias, né, as atitudes aí para pôr em prática os planos aí, o que você tenta almeja para chegar no objetivo. Difícil essas palavras hoje. Então, ó, querendo chegar até o outro lado de alguma situação, desejo de caminhar através, sair, fala aí, abrir o portão e fazer uma transição de vida. Se tornando o que está interno, o que está muito internalizado, externar, sabe? Vir à superfície, fala. Então, querendo impactar, ser incluso, ou parte de atividades que você tem uma influência. É aprender passo a passo. E aqui, não, o lado que necessita ser trabalhado, se no caso não é esse, né? O lado reverso aqui, fala de uma pessoa que espera, fica ali esperando antes de agir, filosofa, mas não faz. Então é muito sonhador, mantém ali no sonho, não põe em prática, então pede para ser mais prático. Então qual é a situação que você se encontra? É uma pessoa que tem as idealizações e está pensando sobre isso e pôr em prática, como diz ali, ó, the right way, aprender a criar seu próprio mundo, o que eu desejo pôr em prática, ou uma pessoa que sabe de tudo isso, mas ela fica ali muito falando, filosofando na teoria, mas na prática nada. É isso aqui que é a mensagem. Vamos ver melhor com o tarô o que pode ser isso, com relação ao que para Escorpião. Escorpião, primeira quinzena de fevereiro, primeiros 15 dias aí. Escorpião. Cinco de paus. Um enforcado. Pagem de paus. Cinco de ouros. O louco. Quatro de copas. O diabo. Oito de ouros. Então aqui, vamos lá, Escorpião. Falei um pouco sobre energia, dessa questão talvez de não pôr em prática os planos, e aqui já logo abre com um enforcado aqui no início, né? Então, de fato, talvez haja necessidade de você meter o louco, aí é o louco aqui. Tem situações aí que talvez não se desenrole na sua vida, traz aí aquele muito estagnado, então a necessidade de pôr em prática para fazer um movimento. Você talvez venha vindo aí de conflitos, cinco de paus, abre o jogo. Pode ser então conflitos, confusões aí que envolvem outras energias, outras pessoas ao redor. Podendo ser até uma confusão, como tem um enforcado aqui, uma dificuldade mesmo de agir. E isso causa briga. Para alguns casos, pode ser até uma cobrança sobre isso de alguém com relação a alguma área aí, né, familiar ou relações ou trabalho, o que for. Então, uma dificuldade de se mover com relação a isso. Está tudo pegando fogo aí e a pessoa tá ali parada, não consegue tomar essa atitude, né?
E aqui há a necessidade de se movimentar. Por mais que, ao olhar aqui nas cartas seguintes, tem muita, às vezes, impulsividade. Duas cartas aqui que mostram impulsividade e responsabilidade no seu lado sombra. Tá? Um pajem são figuras mais maturas, né? Que trazem mensagens, podendo ser mensageiros, representar pessoas mais jovens, às vezes não necessariamente de idade, mas ali, né? Mais maturas. E aqui existe uma, às vezes, inconsequência. E essa impulsividade, consequência, agir muito sem pensar, causa, às vezes, escassez. Para alguns casos, escassez financeira, sim. Ou mesmo, né, alguma situação ali que você sinta no frio, como falo. Até abandonado, porque vem de conflitos. Tá? Vem de conflitos. Ao mesmo tempo, então, lá desde o início, o oráculo falou de uma ideia de você seguir, pôr em prática o que você tanto quer, fazer a diferença. E às vezes podem surgir ideias aí, um ímpeto, né, de se movimentar para coisas novas, mesmo sem muitos planos. Por que eu vejo isso? Que talvez a ideia de buscar coisas novas, para buscar uma empolgação, entusiasmo que você talvez não tenha hoje, porque o quadro de ouros, de copas, apontando aqui, a carta do tédio, alguém se sente satisfeito, insatisfeito com a situação atual, e às vezes com até o falatório das pessoas ao redor. Aqui traz uma questão, talvez, em cobranças que você sofra, assim, mas muito também por comportamento. O diabo vem aqui fechando o jogo, falando de, às vezes, situações, hábitos, né, costumes ali, ou relações que trazem densidade, né, toxicidade em alguns casos. É, mas, e também relações, coisas que ligam à obsessão, entende? O de ouros traz uma positividade na questão do quê? Porque o diabo, ele, na questão profissional, ele pode até então ser muito favorável com a questão do quê? Da pessoa estar com sangue nos olhos, está ali em cima, né, obcecado em conseguir os seus objetivos. Então, se for para questões profissionais, materiais, até traz essa fixação por isso. Então, a pessoa que vai atrás. E o de ouros vem trazendo a dedicação, um processo árduo ali que não é de hoje, em conseguir o que for ali, tá? Mas, como temos cartas aqui que trazem complicações, presta atenção, né? Em comportamentos abusivos ou irresponsáveis, pessoas, se não for você, pessoas que estão na sua energia, que trazem essa irresponsabilidade, ações, coisas ali voltadas muito ao bel prazer, ou vícios, hábitos ali que não são tão legais, né? Porque aqui traz tudo uma questão de estagnação, talvez por um hábito aí repetitivo. Seja, às vezes, de não se movimentar, ser acomodado. Agir muito diante do impulso. Então, presta atenção com relação ao comportamento, à ação aí diante as situações da vida, mesmo, né? Que está exigindo aqui de você. Desde o oráculo vem falando para você, parar às vezes de falar e pôr em prática as coisas, né? Se dedicar, pôr em prática. E isso aqui traz uma intensidade com as cartas do naipe de paus, falando de movimento, talvez aí até conflito, como disse, discussão, né? E aí pede justamente isso. Mas ao mesmo tempo, tem o louco, fala lá de se jogar no novo, buscar coisas novas que trazem essa empolgação inicial, mas tem aqui a preocupação dessa carta aqui, qual é o interesse disso, né? Vamos aí focar, né? Direcionar as energias de maneira correta, né? Me dedicar o que for necessário aqui. Eu acho que o que é pedido é o esforço. Talvez tenha trazido aqui para alguns casos muito comodismo, uma pessoa que fica ali, né, parada ou agindo muito de irresponsável. E hoje a necessidade de pegar firme nas coisas e se dedicar, tá? Então, olha, vamos lá. Para questões afetivas, possa ser discussões que venham aí, brigas, alguma coisa que traz uma sensação de estagnação, ou devido ao fato de a pessoa ou você ali não se mover, uma situação estagnada. Então, ela não tem movimento. Para evoluir, para ocorrer o que for aqui, há a necessidade de abrir mão de algo, ou fazer sacrifícios. Enxergar a situação por outra ótica. Alguém, então, seja você ou alguém na sua energia, traz aqui uma energia muito de responsabilidade, de maturidade. E isso causa o quê? Escassez, causa alguém que é deixado no frio, que se sente sozinho muitas vezes, porque tem um comportamento ali um tanto inconsequente.
tá? Trazendo descontentamento para a relação. E muito voltado para as questões, né? Ali o diabo vem trazendo densidade. Se aqui está estagnado, aqui traz mais essa estagnação para questões afetivas e exige aqui uma dedicação árdua numa situação que pode trazer esses comportamentos tóxicos, tá? Então veja aqui, vamos liberar essa energia, né? Eu acho que é buscar mesmo direcionamento que aqui não tem, é responsabilidade, acho que é necessário e atitude, mas atitude de maneira responsável, como disse, tá? Para questões na vida profissional, como eu disse, pode você estar vindo aí de uma concorrência ou do que for, uma necessidade, tem ali uma sensação de cobrança, do que o circo está pegando fogo e alguém está parado, né? Se sente com dificuldade de fazer movimentos, ali se sente que para isso eu tenho que abrir mão da situação, de algo, né? Ou aquela situação que você é cobrado, como eu disse. E existe talvez uma imaturidade, alguém que seja um pouco irresponsável, imprudente, haja ali muito momentâneo, e isso causa muitas vezes escassez, podendo ser escassez financeira, dificuldades, então atos impensados. Então, uma pessoa que se joga nas coisas, às vezes vai muito pela influência dos outros, também tem questões aqui, né? Se vai na ideia dos outros chamados, então veja atenção aí com relação a isso, porque tem essa complicação na energia, né? Que fala aí dessa carta do diabo, muito voltada para o ego, aí para situações ali ao bel prazer. Mesmo que questões então profissionais possa representar uma obsessão, vamos dizer, uma vontade assim obsessiva de conseguir me dedicar ou conseguir um trabalho, tá? Para alguns casos pode representar. Então é muito foco no trabalho. Se aqui o diabo ele traz esse foco, como disse, o sangue nos olhos, o 8 de ouros, a carta do trabalho está aqui embaixo. Então um foco no trabalho. Eu acho que é a necessidade aqui. Quem está muito irresponsável buscar o foco no trabalho. Se você entrar aí porque tem dificuldade. Conselho para escorpião. Esse período, fevereiro. Viajantes, quem que estão te apoiando? Quem que tá um suporte aí, que tá ao seu redor? Essa carta é difícil sair. Vou ver. O que pode ser aqui? Esteja aberto ao apoio e ajudar os outros. Você não precisa estar sozinho. Às vezes, o apoio vem de alguém que você menos espera. Se alguém oferecer ajuda, aceite. Confie que a vida está te guiando. Às vezes, viajantes espirituais que não são vistos, né? Estão aí, eles estão te ajudando. Então, saiba que você é muito amado. Em todos os jeitos, você pode, às vezes, não experienciar diretamente, né? Ver ali. Mas saiba disso. E compartilhar a jornada significa que existe mais algo aí ao seu redor, né? Mais importante. Então, bênçãos. Bênçãos estão chovendo na sua vida. Você está seguro. Anjos e guias espirituais são reais. Eles e a presença deles estão próximos. Então, eles estão ali ao redor e fala que esses mensageiros, eles são mensageiros do Criador e eles podem vir com bênçãos imensas e amor. Tudo ficará bem. É uma questão aqui, talvez fala de que você está sendo apoiado. Então, até questão espiritual para quem acredita, né? Ter fé que você não está sozinho. Talvez você veja em situações assim, você talvez esteja sendo cobrado, como eu disse, traz uma densidade, uma necessidade de acreditar, de ter mais planejamento, foco, fé aqui e que as coisas elas vão dar certo. Aí preste atenção aos sinais, confia aí que você, às vezes, como falou lá desde o início, você pode te oferecer ajuda, você pode aceitar ajuda. Você não precisa fazer as coisas sozinho, como disse, mas também não fica ali parado dependendo disso. Traz uma questão sobre isso, né? Ter esse movimento também. Não ficar ali esperando o milagre cair dos céus. Mas saiba que você é apoiado sim, mas é orientação, né? Orientado a isso. Bom, essa foi a leitura de Escorpião. Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Nos vemos logo. Agradeço que esteja aqui e até a próxima. Obrigada.